estatística, sim, falaram nestas coisas. Ora, então o que é que fazemos na estatística descritiva? Pegamos num conjunto de dados, normalmente são dados de amostras, já vamos ver o que é que são amostras e pronto. Um conjunto de dados e queremos tirar conclusões, estudar os dados. E estas conclusões nós tiramos através de tabelas, gráficos ou medidas que chamamos medidas estatísticas. É como diz aqui, é um conjunto de métodos que queremos, o objetivo é sintetizar e representar de forma compreensível a informação contida nos dados. Bom, tabelas e gráficos e medidas, que não está aqui escrito, mas já vamos ver. A inferência estatística, o que é que se pretende? Pretendemos, através daquele conjunto de dados ali da estatística descritiva, que chamamos de amostra, inferir ou tirar conclusões para toda a população. Está bem? É o que nós vamos ver mais para a frente, não é já? É um conjunto de métodos que pretende fazer estimativas e tirar conclusões sobre a população a partir de uma amostra. Amostras estas que são usadas aqui na estatística descritiva. Ok? Está aqui um resumo. Qualquer dúvida, digam, está bem? Se tiverem qualquer pergunta. Então vamos começar aqui para alguns conceitos básicos da estatística. Ora, o que é uma população, universo estatístico, uma coisa, né? Mesma coisa, conjunto de dados sobre o qual incide o estudo. Pronto, a população pode ser conjunto de todos os parafusos produzidos por uma fábrica, pode ser todos os portugueses, pode ser várias coisas, está bem? População em estudo. Característica estatística ou atributo é aquilo que queremos estudar nessa população. Por exemplo, a população de, o que é que eu disse? Parafusos. Queremos estudar o cumprimento deles, se estão dentro de uma determinada regra estipulada pela empresa, por exemplo. Está bem? A característica seria então o cumprimento dos parafusos. Em relação à população, a outra que eu disse, dos portugueses, poderíamos querer estudar se a escolaridade que eles têm, né? Se tem, pronto, se tem o 9º ano, tem o curso superior e essas coisas. Seria a característica. São exemplos que eu estou aqui a dar, certo? Agora, dentro da característica há várias modalidades. Pronto, o que é que são as modalidades? São as formas em que é apresentada a característica. No exemplo dos parafusos, população dos parafusos, estamos interessados em estudar a característica comprimento e podemos ter as modalidades menos que 1 centímetro, entre 1 e 2, entre 2 e 3, por exemplo, está bem? E como já disse em relação a outro exemplo, população dos portugueses, estamos interessados em estudar a característica escolaridade, não é? E nas modalidades podemos ter o quê? Ter o 9º ano, ter a licenciatura, ter um mestrado, está bem? São as modalidades da característica em estudo. Já vamos ver aqui exemplos, é verdade, eu estou aqui a inventar exemplos e nós temos aqui nestes slides alguns exemplos. Amostra é os dados que nós estamos a estudar. Claro que no universo estatístico ou população, muitas das vezes é impossível trabalhar com a população toda, não é? E, por exemplo, os exemplos que eu dei, é impossível perguntar a todos os portugueses qual é a escolaridade que têm. E daí, em vez de usar a população, estudamos amostras, que é muito mais simples, não é? O que é a amostra? É um subconjunto dessa população. E é isso que nós fazemos na estatística descritiva, e é a partir das amostras que nós também fazemos conclusões para a população, naquela segunda parte que há pouco chamamos de inferência estatística, está aqui. Portanto, a estatística descritiva e a inferência precisamos de amostras, certo? Ou para estudar aqui, ou para também concluir aqui, na inferência para toda a população. Então estes são os conceitos básicos. Pronto, e diz aqui, a amostra subconjunto finito da população
razões para a recolha de uma amostra. Porquê? Porque a população é excessiva, né? Tem uma dimensão excessiva, ou também estudo de natureza destrutiva, economia e tempo. Ora, o estudo de natureza destrutiva é um exemplo que damos sempre, é, por exemplo, estudar uma fábrica que produz fósforos e queremos saber se os fósforos funcionam, não é? Então, se formos estudar todos os fósforos produzidos pela fábrica, ver se eles estão a funcionar, estamos a destruir os fósforos, certo? E daí são as razões pelo qual são estas: a população é grande, a natureza destrutiva, também pelo tempo, economia, não é? Poupamos tempo quando nós analisamos amostras em vez de população. Ok? Estes são os conceitos básicos e temos agora aqui alguns exemplos. O primeiro, o gestor da produção de uma fábrica pretende ter uma ideia da... Este aqui, estou a ler isto, ok? O gestor de uma fábrica pretende ter uma ideia da percentagem de peças defeituosas que a fábrica produz em determinado período de tempo. Então, a população em estudo, o que é que será? São todas as peças produzidas pela fábrica, é a população, e a característica que interessa-nos estudar é se ela é defeituosa, não é? Então tem duas modalidades, que é defeituosa ou não defeituosa. Está bem? Está aqui já um exemplo daqueles conceitos básicos, que é a população, a característica e a modalidade. Um outro exemplo. Num estudo de mercado para a construção de um centro comercial, interessa estudar o rendimento familiar dos habitantes. Então, qual será a população em estudo? Serão os agregados, os habitantes, não é? Daquela cidade, e a característica em estudo, a característica estatística que nos interessa conhecer é o rendimento familiar, certo? E as modalidades podemos dividir em vários grupos, menos que tal, pronto, é o que diz aqui. A população é constituída pelas famílias, a característica estatística em estudo é o rendimento familiar e as modalidades do rendimento podem-se numerar, por exemplo, até isto, não é? Em determinados intervalos. Não se podem enumerar, são todos valores, por exemplo, 50, isto ainda está em contos. Pronto, ok? São valores numéricos, valores num determinado intervalo, como já disse. Aqui mais um exemplo, penso que é o último, exato. Uma determinada empresa pretende realizar um inquérito aos seus trabalhadores, onde lhes é pedido para classificarem a qualidade do serviço do bar, segundo a seguinte escala: fraco, razoável, bom ou muito bom. Portanto, o que é que será aqui a população, característica e modalidades em estudo? Ora, os trabalhadores da empresa formarão a população, não é? E a característica em estudo é a opinião que eles têm acerca da qualidade do bar, não é? E as modalidades são estas que aqui vêm. Neste estudo, o atributo ou modalidade, mesma coisa, serão fraco, razoável, bom ou muito bom. Está bem? Já vimos aqui exemplos das noções básicas da estatística. População, característica estatística e modalidades. Ora, vamos continuar aqui nas revisões. Tipos de dados. Que tipos podemos ter? Podemos ter números. Quantitativos são números e qualitativos não são números, né? São strings, textos, vamos chamar assim. E dentro dos quantitativos, dos números, ainda podemos dividir em duas categorias, os discretos e os contínuos, certo? Então tem aqui exemplos. O número diário de nascimentos no hospital, a altura dos alunos, etc. O que é que são números discretos? São números inteiros, número finito ou infinito numeráveis, não é? Como o número de nascimento, o número diário de nascimentos, não é? São números inteiros, o número de alunos,
número de casas, número de artigos, etc. Números inteiros. E contínuos, pode assumir qualquer valor no intervalo, já serão números não inteiros, não é? Números em R, por exemplo, não é? No conjunto dos números reais. Como, por exemplo, a altura dos alunos, não é? Que já não é um número inteiro, o peso, peso de artigos, sei lá. Alguém quer dizer algum exemplo de dados contínuos? Sim, o João Faro. Quer ou não? Não entendi, será? Não. Quer dar algum exemplo de dados aqui, números que não são discretos? Discretos são números inteiros, certo? Como tem aqui exemplos, número de pessoas, número de casas, não há uma casa e meia, não há uma pessoa, 1,2 pessoas, foi não? Não. E ali nos contínuos já há essas coisas todas. Alguém pode medir 1,7 centímetros, né? Pode pesar 59,4 quilos, coisas assim. E eu pedi aqui para se quer dar algum exemplo de dados contínuos, tirando os que eu já disse, claro. Pronto, mas já perceberam a ideia, não é? Sim, João? Sim, sim. Pronto. Bom, agora os dados qualitativos já não são números, por exemplo, a cor dos cabelos, não é? O estado civil, pronto, cor dos olhos, essas coisas são números, são dados que não são números, dizemos qualitativos. Embora muitas vezes, já vamos ver mais à frente, que nós atribuímos um código. Por exemplo, na cor dos cabelos, podemos, há castanho, há preto e loiro, não é? Mais ou menos isso. E podemos atribuir códigos, o 0 castanho, os cabelos pretos, atribuir o código 1, e aos cabelos loiros atribuir o código 2. Temos essa necessidade para fazer estudo. Já vamos ver mais à frente. Tal como o Estado Civil, também atribuímos códigos a estes dados qualitativos, mas para depois trabalharmos, embora temos que ter sempre a noção que são dados não numéricos, certo? Pronto, vamos lá continuar. Agora, escalas de medida dos dados. Temos a escala nominal para dados qualitativos e apresentam diferentes categorias. Pronto, já vimos aqueles exemplos, desculpem, escala nominal e ordinal. Há duas escalas para os dados qualitativos, a nominal e uma ordinal. Isso nós vamos usar também lá no SPSS, temos que distinguir uma coisa e a outra, e são ambas para dados qualitativos. Qual é a diferença? A diferença é que uma existe uma ordem, aquela que se chama ordinal, e na outra não. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Escala nominal. São dados qualitativos não ordenáveis. Por exemplo, estado civil dos empregados de uma empresa, não é? Não existe uma ordem. A religião, a cor dos cabelos, o número das camisolas dos futebolistas, portanto, o sexo dos indivíduos. Aqui dizemos característica dicotómica ou binária, que existe só dois, não é? Aqui também, numa sondagem de opinião, a resposta à pergunta é a favor da despenalização do aborto, ou sim ou não. Quando a resposta é sim ou não, dizemos que a característica é binária, ou isso. Como já disse ainda há pouco, para lidar com estes tipos de dados é frequente atribuir um código numérico a cada categoria da característica em estudo. Mas tem aqui um cuidado que vamos estar sempre a lembrar isso. Não faz sentido fazer operações com esses números, como por exemplo calcular médias, né? Calcular aquelas medidas que já vamos ver mais à frente. Como aquele exemplo que foi dito, os cabelos, o código 0 para os cabelos castanhos,
o código 1 para o cabelo preto e código 2 para cabelos loiros. Não faz sentido calcular aí uma média, né? Porque pode dar um número, imaginem que pode dar a média, temos vários indivíduos, várias cores, e a média é 1,2. E 1,2 não é nada, né? Porque se 0 é uma cor, são os cabelos pretos, 1 são os, desculpem, 0 eram os castanhos, né? 0 são os cabelos castanhos, 1 são os cabelos pretos e 2 loiros, 1,2 não existe, certo? Pronto, é o que diz aqui este cuidado, não faz sentido fazer nenhuma operação com estes números, eles só estão codificados e depois nós já vamos ver porque que temos necessidade de fazer isso, mas há coisas que não podemos fazer, como cálculos, né? Operações com esses números, com esses códigos. Ok? Até aqui? Sim, pessoal, está tudo bem? Ora, continuar. Agora, ainda nos dados qualitativos, chamamos ordinais, são dados que têm uma escala ordinal quando existe uma ordem. Por exemplo, olhem, o sistema de graduação militar, existe ali uma ordem, não é? E também aqui no inquérito que se fazem, da opinião que se pede às pessoas para classificarem um determinado produto, também temos aqui uma ordem, muito fraco, fraco, razoável, bom, muito bom, certo? Outra ordem aqui, classificação de clientes em relação de um banco e também, né, segundo o volume de capital que movimentam, pode ser pouco importante, importante ou muito importante. Portanto, tudo que tem uma ordem e é qualitativo, nós dizemos que está numa escala ordinal. Isso nós vamos depois ter que distinguir lá no nosso programa, no SPSS. Ok? Tem aqui outro exemplo. Agora vamos começar a ver a representação dos dados da amostra. Nós estamos em estatística descritiva, temos um conjunto de dados finito, não é? Dados, e vamos começar a representar em tabelas. E para isso temos que lembrar aqui destes conceitos. Então diz aqui, temos uma população, neste caso uma amostra de N indivíduos, poderia ser uma população, mas já vimos os inconvenientes de usar populações. Então temos uma amostra de N indivíduos, temos aqui característica em estudo A, característica ou atributo é a mesma coisa, e temos estas modalidades. A característica em estudo tem várias modalidades, P. Então podemos ter a frequência absoluta da modalidade de cada uma delas, e nós designamos por um N pequenino. É o número de dados que apresentam aquela modalidade, número de indivíduos ou dados, né, que estão naquela modalidade, A1 ou A2. E a frequência relativa, nós costumamos chamar por um F minúsculo, que é a proporção ou percentagem de indivíduos que apresentam a modalidade. Portanto, se é uma proporção, vamos dividir a frequência absoluta pelo total de indivíduos, de dados, certo? De modo que a soma dos NIs, das frequências absolutas, tem que dar N. E a soma ali das frequências relativas tem que dar 1. E acho que já temos aqui um exemplo. Bom, ainda não. E nós costumamos representar estas frequências em forma de tabela, que se chama quadro de frequências. Vocês isso também penso que não é novidade. Então está aqui na forma, um resumo do cálculo das frequências. Temos as modalidades aqui na primeira coluna, né, de uma determinada característica em estudo, e temos aqui o N1, que é o número de vezes que esta modalidade aparece. O N2, portanto, é contagem, quantas vezes este aparece, quantas vezes este aparece, etc. Lá na nossa amostra, claro. As frequências relativas são calculadas assim, é cada N1 a dividir pelo total, pelo N. O N2, estão a ver? Aqui no fim, isto é 1. E depois ainda temos as acumuladas, estas duas acumuladas, as absolutas e as relativas, que é acumular o primeiro, olha, o primeiro é o mesmo, certo? O segundo já é somar o corrente com o anterior, etc. Está bem? Vamos somando, acumulando, no fim, claro que vamos ter ali o N total.
e também podemos acumular as relativas, fazer isto. Para já é a construção das tabelas e depois podemos tirar conclusões, já vamos ver o que é que nós podemos concluir. Bom, e acho que já temos aqui o primeiro exemplo, este. Então diz assim, no exemplo 1, os dados que se seguem são relativos às vendas em dezenas de euros de 30 vendedores da empresa Eletroanular durante o mês de outubro passado. Então temos aqui 30 vendas, não é? De 30 vendedores em dezenas de euros. Então, o que é que será este 120? Então, alguém consegue dizer? Nós temos aqui 30 valores, certo? Na primeira linha temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vezes 3 dá 30. Este 120, qual é o significado dele? O Bernardo quer dizer? É as vendas em euros. Quanto é que se vendeu no primeiro dia de outubro? Não, aqui diz que são de 30 vendedores. Ah, são 30 vendedores, ok. Então é um dos vendedores. Vendeu quanto? 120 euros. Daqui diz dezenas de euros. Pronto, 1.200 euros. Isso, um vendedor conseguiu vender no mês de outubro 1.200 euros. Não sei de quê, não sabemos, qualquer coisa. Outro vendedor vendeu 1.300 euros, certo? Outro vendeu 800 euros, etc. Temos aqui esta amostra de 30 vendedores. E agora temos aqui as tabelas de frequências. O que é que fazemos? Portanto, a característica em estudo são as vendas, não é? Em euro, em dezenas de euros, e temos na primeira coluna, não sei se vocês estão a ver, aqui na primeira coluna nós temos as vendas, aquelas modalidades todas ordenadas, olhem, por ordem crescente. O 70 está aqui, aparece ali. E quantas vezes aparece o 70? Portanto, 700, um vendedor conseguiu vender 700 euros, não é? Foi só um? Não, tem aqui outro, 70, e tem mais um, que aqui diz que a frequência absoluta é 3, portanto são 3. Eu não estou a ver o outro, alguém está a ver? Está ao lado de 90. Boa, está aqui. Portanto, o 70 aparece 3 vezes nos dados, né? 3 vendedores conseguiram a mesma modalidade, a mesma quantia, e depois o 80 também diz aqui que aparece 3 vezes, ora, uma, pronto, 2 e a outra... Ser a linha antepenúltima. Obrigada, está aqui. Está bem? Estão a perceber? O 90 aparece 3, etc. Depois temos as frequências relativas, que é cada NI a dividir pelo N total, que são 30. 30, olhem aqui. Né? Temos aqui, isto dá nós depois vamos fazer isso no SPSS, ele dá estes valores em percentagens, portanto aqui será 10%, não é? Etc, aqui também, aqui já será 20%, etc. Depois temos aqui nesta coluna as acumuladas, nesta e nesta. As absolutas, portanto a primeira é igual, depois vamos acumular, é sempre esta mais o anterior, portanto 3 mais 3, 6, depois ali na terceira já será esta mais as anteriores, que dá 9, certo? Estão a perceber todos? Nesta linha aqui dos 100, o x igual a 100, já temos aqui acumulado aqui 15, que é 6 mais os anteriores. Sim, pessoal? Ou ainda faço mais um? Esta linha aqui é 20, porquê? Porque é a soma destes todos, do 5 e os anteriores. Está bem? E agora as relativas acumuladas é a mesma coisa. A primeira é igual à não acumulada, mas depois vamos começar a acumular. Na segunda linha já é este mais este, né? 3,30 avos mais 3,30 avos dá 6, etc. É acumular tudo. Ora, e aqui neste outro quadro, aqui, nesta tabela, temos dados agrupados. Muitas vezes usamos dados agrupados porque criamos classes, intervalos. Portanto, olha, neste exemplo estamos aqui a criar intervalos de amplitude 20.
de 60 a 80, de 80 a 100, 100 a 120 e vamos contar quantos estão ali entre 60 e 80. Portanto, são aqueles 3 do 60 e 70. Não, são aqueles 3 do 70, não é? Porque o 80 está aberto, o intervalo, e depois de 80 a 100 temos ali. Está bem? Estão a ver? Aqui já temos dados, nós chamamos agrupados, que estão em intervalos. Ora, e temos ali as frequências relativas, absolutas e as acumuladas, tal como ali no primeiro quadro. Ora, quando é que criamos dados agrupados? Alguém tem alguma ideia? Quando é que agrupamos os nossos dados, criamos intervalos? Quando temos muitos valores. Exato, Bernardo. Imaginem que nós só temos 30, imaginem que tínhamos 30.000. Era muito mal estar-nos a pôr aqui os 30.000 dados em dados não agrupados, está bem? Quando temos muitos dados, normalmente fazemos isso, agrupamos. Só que isso tem desvantagem. Tem desvantagens porque nós vemos um intervalos e não vemos, não é? Por exemplo, aqui. Sem olhar para o quadro da esquerda, olhando aqui para o primeiro dado, sabemos que neste intervalo de 60 a 80 estão lá 3, mas não sabemos quem são, pois não? Quer dizer, sem olhar para o quadro da esquerda, certo? Nós não sabemos se esses 3 são 60 ou se é 65, ou se é 70 ou 75, certo? Ou 79. Está bem? Então dizemos que perdemos informação quando nós agrupamos os dados. Pronto, é como tudo, nem tudo é bom, né? Isto nem é sempre bom, também tem as suas desvantagens, e claro, mas sempre que temos muitos dados é isso que nós fazemos, agrupamos os dados. Ok, vamos continuar. Isto são as tabelas, lembram-se que atrás vimos que nós podemos tirar conclusões sobre os nossos dados através de tabelas. Para já só estamos a ver, analisar as tabelas, mais à frente vamos tirar aqui algumas conclusões. Através de gráficos e através de medidas. E nós estamos aqui nas tabelas. E a seguir já vamos passar aos gráficos, que vem aqui. Bom, mas antes disso, eu vou limpar tudo, desculpem. Antes de passar aos gráficos, tem aqui uma forma de criar aquelas classes ou intervalos. Os intervalos podem ter a mesma amplitude ou não, depende dos dados. Ali têm todos a mesma amplitude, repararam? Amplitude 20. Normalmente têm a mesma amplitude, mas claro, depende. Agrupar os dados implica perda de informação, como já foi dito aqui, certo? E tem aqui algumas regras para criar essas classes. Normalmente usa-se esta regra, o número de classes calcula-se assim. Ou então, se temos muitos dados, usamos assim número de classes. Está bem? Portanto, tem aqui esta informação, como criar classes. Olhem, sim, ali no nosso exemplo, o n era 30, raiz de 30, raiz quadrada de 30, deixem ver se foi esta regra. Eu tenho aqui uma máquina. Quanto é que é mais ou menos? Está aqui, raiz de 30. Isto dá 5,5. Portanto, o número de classes de uma raiz de 30, os nossos dados, dá 5,5 classes. Então, ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exato. 5,5 arredondado é 6. Certo? Sim, perceberam? Vamos confirmar aqui com esta forma de calcular o número de classes. Está bem? Está bem, Bernardo? E os outros? Sim? Sim, senhor. Então vamos continuar. Agora, outra forma de representar os dados é através de gráficos. Gráficos, olhem, tem aqui alguns exemplos. Nós chamamos de diagrama de barras, são estas barras. Aqui temos as vendas, aqui embaixo, e aqui temos as frequências absolutas, a contagem, são os NIs. Não é? Isto quer dizer que, olhem ali, 70 vendedores conseguiram
desculpem, 3 vendedores conseguiram vender de 70 a 700 euros, não é? Olhem ali, 3. E também 3 vendedores conseguiram 80 e 3 conseguiram 90. E este 100, que é o mais alto, foram 6 vendedores, ok? E pronto, e nós conseguimos fazer um diagrama de barras. Ou então, o que se chama polígono de linha, de frequências, é um gráfico de linhas, também se chama assim. São as frequências absolutas, na mesma, mas é criar uma linha, é como se estivéssemos a criar aqui uma linha. Olhem, por cima aqui das barras, fazemos assim, olhem. Tá? Estão a ver? Ai, aquela era para ali, e é assim, temos aqui o nosso gráfico de linhas, que está aqui à esquerda. E ainda tem este é um outro gráfico de acumuladas, frequências relativas acumuladas, é um gráfico em escadas. Isto acho que não é novidade, pois não? Para alguns se calhar é novidade, João Faro. Por exemplo, João. Não. Vocês já sabem isso. Isto para dados não agrupados. Agora, quando temos dados agrupados, os gráficos já são um bocadinho diferentes. Aquelas ali, as barras são juntinhas, não é? Porque temos intervalos. Olha, estas barras já não são separadas, elas vão ser juntas. E vem aqui a seguir estes gráficos, olha. Os dados agrupados. E nós chamamos até histograma. Estão a ver? Mas é a mesma coisa. Temos as classes, não é? Isto chama-se um histograma. E é muito usado quando nós temos os dados quantitativos contínuos. Também criamos histogramas. Ora, a polígono, a tal gráfico de linhas aqui, no caso de agrupados, é a mesma coisa, fazer uma linha, só que com base no ponto médio de cada classe. Portanto, este aqui, unimos com este, olha, assim, e criamos o que se chama ali polígono de frequências. Portanto, unindo vai dar isto, certo? É o ponto médio. Ai, desculpem, era para aqui. Era para aqui. E depois continua lá para baixo. Portanto, 170 é este, e depois vem para aqui. Pronto, estão a ver? Estes são os pontos médios de cada classe, ali na média, o centro, ok? E este aqui é das acumuladas, já não faz uma escada, mas é parecido com o que temos anterior. Pronto, outra representação, e agora só falta falar nas medidas, penso que vem aqui, vem já aqui a seguir. Outra forma de representar os dados, através de medidas descritivas, ou também medidas estatísticas. E o que é que são estas medidas? Primeiro, medidas de localização central, ou localização ou tendência central dos dados. É a média, a moda e a mediana. Isso vocês já ouviram falar, certo? A média, a moda, a mediana. Então, por exemplo, o que é a moda? Alguém consegue dizer? É aquele que aparece mais vezes. Exato. É aquele que aparece mais vezes. Isso mesmo. E isso nós conseguimos ver ali num dos gráficos. Vamos ver aqui nestes gráficos. Conseguem dizer aqui no gráfico qual é a moda das vendas daqueles... É 100, isso mesmo. Estão a ver? No gráfico de barras nós conseguimos ver a moda. E a média? Conseguimos ver a média? Não. Não, nós não conseguimos ver a média. A média aritmética é somá-los todos e dividir. Bom, vamos voltar aqui. Medidas de localização central dos dados. Dão-nos a ideia do centro da distribuição dos dados. Não é? Qual é o centro? São estas medidas. A média aritmética, portanto temos os valores, cada um deles com a frequência absoluta, então podemos calcular a média assim, e designamos por x barra. Este x barra significa média, está bem? Média é um x com uma barra. Nós estamos a estudar a média num conjunto de dados, certo? Portanto, é somá-los todos e dividir por n. Ou se nós já temos as frequências absolutas,
Podemos usar isto, né, para calcular a média. Ora, com os dados agrupados em classe, o XI é o ponto médio de cada classe e calcula-se da mesma maneira a média, está bem? Agora vamos ver os outros. Antes disso, tem aqui um exemplo, um outro exemplo. Tem aqui um exemplo 2, antes de avançarmos para as outras medidas, para a mediana e para a moda. Pronto, a moda também já toda a gente sabe, a mediana. Aqui nesta tabela é relativo ao número de pneus produzidos por dia na fábrica Mavor, para uma amostra de 30 dias. Portanto, o que é que será este 18? Ora, temos aqui 2, 18 igual a 2. Alguém quer dizer que temos que saber ler os nossos dados para poder depois tirar conclusões, não é? Temos que perceber o que é que nós temos aqui. Na primeira coluna nós temos as modalidades, certo? Lembram-se? Então aqui são estas e referem-se a quê? O número de pneus. Isso, número de pneus produzidos pelaquela fábrica durante 30 dias. Então quer dizer que, o que quer dizer este 18 e 2? Quer dizer que em 2 dias produziram-se quantos pneus? 18. 18, é verdade, olha. Isto é como nós temos os nossos dados, pronto, não se esqueçam que tem que estar sempre ordenados, certo? É como ter assim os dados, 18, não, é melhor escrever com texto, desculpem. Ter assim os nossos dados, 18 é o primeiro dado, ordenado. O segundo dado também é 18, porque ele aparece 2 vezes, não é? E a seguir nós temos 3 20. o 20 uma vez, 20 2 vezes, 20 3 vezes. Estão a ver? Depois 21 5 vezes, 21, pronto, já chega. O 5, etc. Ainda faltam aqui muitos. Portanto, são 30 e nós aqui conseguimos escrever quantos? Os 25, 21, 5, mais 3 de 20, 8, 10. Conseguimos escrever 10, não é? Portanto, é esta frequência acumulada aqui, 10. Peraí. Ora, ok. E temos aqui já as frequências relativas, absolutas, né? Nós conseguimos dizer que, por exemplo, aqui, olha, se formos olhar para isto em percentagens, conseguimos dizer que cerca de 56%, 57%, não é? Olhando aqui para isto, cerca de, mais ou menos, 57% das vendas, não é? Isto arredondado para percentagens, são menor ou igual a quê? Portanto, nossos dados, que são, referem-se a número de pneus produzidos, desculpem, aqui já não é vendas, cerca de 57% dos pneus produzidos são inferiores ou iguais a quê? A quantos? 24 por dia. Isso, 24. Desculpa. 24, isso mesmo. Conseguimos ver assim estas informações. Como é que eu... ok. Conseguimos tirar aqui informações na tabela de frequências, não é? Já conseguimos ver esta. E podemos ver, olha, cerca de 90% dos pneus produzidos, não é? São menor ou igual a 28. 28, não é? Com 28 pneus, certo? Até 90% produz 90% dos pneus, aqui, são estes todos, aqui para baixo. Bom, vamos continuar então, espera aí, este é o segundo exemplo. E agora aqui, penso que aqui está-se a calcular a média. A média de pneus produzidos diariamente após 70 dias considerados vai ser o quê? Ora, vamos aqui calcular a média. Então, nós chamamos de x barra, a média, eu não consigo pôr x barra, é igual. Então, vamos dividir por n a soma de cada
XI vezes o NI. Lembram-se lá atrás? O XI vezes o NI? Olha aqui, peraí, vamos lá atrás ver. A média, olha aqui. XI vezes o NI. Está aqui. Está bem? Ok. Então vamos lá fazer aquilo. Então como é que calculamos a média aqui? Será... Pronto. Oi, média. Então é igual. Será 2 vezes 18, certo? Aliás, 18 vezes, não era a soma do XI, o XI é 18 o primeiro, X1, vezes o NI, que é 2. Mas precisa aqui de um parênteses, porque depois vamos dividir tudo por N. Dividir por quanto? O N. Quanto é que é? 30. Está bem? 18 vezes 2, alguém quer dizer mais um? 20 vezes 3. 20 vezes 3, desculpa, 20 vezes 3, etc. Está bem? 21 vezes 5, etc. E tem ali a média. Bom, eu também penso que está aqui calculado. Ora bem, continuamos. Temos aqui a média calculado. A soma daquilo tudo dá 718. E a dividir por 30 dá isto. Diz que em média produz 23,9, arredonda-se para 24 pneus, né? A média. E essa média nós não conseguimos ver nos gráficos de barras, como já dissemos há pouco. Pronto, então quer dizer que se somarmos isto tudo, vai dar aquele número 718, não é? Se somarmos, continuar aqui a soma, 21 vezes 5, 24 vezes 7, 25 vezes 6, 28 vezes 4, 29 vezes 3, vai dar os 718, ok? Agora, a mediana, diz aqui, portanto, isto em relação ao médio, o número médio, né? Podemos dizer que em média se produz 23,9 ou arredondado 24 pneus por dia, dá-nos uma ideia da média de produção diária de pneus, certo? Bom, mas nunca ficamos a saber, isso depois vamos ver mais à frente, portanto, é uma medida de localização central, é uma média, né, 24, mas não sabemos se também pode haver num dia que se produza 15 ou que se produza 40 pneus. A informação da média não nos dá essa informação, né? Só nos diz que em média são produzidos cerca de 24 pneus por dia, mas não nos diz a dispersão dos dados. Isso vamos ver depois noutras medidas. Bom, depois temos outra medida também de localização dos dados, o centro, e que se chama a mediana. Trata-se do valor que divide o conjunto de dados, ordenado por ordem crescente, em duas partes iguais. Isto é a mediana, pronto, como o nome indica, não é? Então temos os dados ordenados. Olha, e temos aqui uma fórmula de calcular mediana. Claro que se nós teremos poucos dados, né? Até posso fazer aqui um exemplo. Deixem ver, eu vou mostrar aqui a folha. Desculpe, não era isto. Vou aqui mostrar a folha. Está aqui, ok? Queria as duas coisas, espera aí. Pronto, ok, assim, sim. Pronto. Ora, então, a mediana, vamos supor que tenho aqui, vou fazer um exemplo com alguns dados, pouquinhos, está bem? 1, 2, 3, 5, 7. Então, a mediana é o que divide ao meio. Então, ora, quantos temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conseguimos olhar para estes dados e ver quem é a mediana. Conseguimos ou não? Quem é que está no meio? É o 3, isso mesmo, está no meio, não é? Este é a mediana. Mediana, e representamos por ME, a mediana, ME. Portanto, a média que vimos atrás é um X barra, não é?
A mediana é o ME. Bom, pronto, e seguindo o que diz ali, que a mediana calculamos assim. X, estão a ver a fórmula que está ali? Xn mais 1 sobre 2, se o n é par. E depois, isto não se consegue ver aqui, ai, desculpem. Aqui. Ui, então. Está aqui. Se o n é ímpar, enganei-me, desculpem. Se o n é ímpar aqui, ímpar. E xn sobre 2 mais xn sobre 2 mais 1, aqui fazemos uma média, se o n for par. Bom, e é por aqui que nós calculamos mediana. Porquê? Porque normalmente não temos assim poucos dados, temos muitos. E estar a escrevê-los todos, com poucos dados nós vemos, não é? Olhamos para lá, este é a mediana, é o que está ali no meio. Mas temos muitos, temos que olhar para aqui. E vamos adaptar aqui o nosso exemplo. Olhem, nós temos quantos dados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é? O n é igual a 7. E é par ou ímpar? É ímpar, certo? Então nós vamos olhar para aqui, para o que vem aqui. Como ele é ímpar, o n é ímpar, vamos fazê-lo assim. A mediana, então vamos aqui escrever, a mediana é igual a xn, mas o n é 7, é ou não é? Então fica aqui, vamos pôr ali um 7. Xn mais 1 sobre 2, que é igual a x. X que é? 7 mais 1 sobre 2, que é o x. Então, pessoal. 7 e 1, 4, quer dizer que é o elemento na posição 4, x4. Então, vamos lá ver. Este é o x1, os nossos dados, não é? Posição 1, x2, x3, x4. Está certíssimo. Está confirmado que o x4, que é igual a 3, é a mediana. Está bem? Fazemos aqui pela fórmula. Agora vamos imaginar que temos um conjunto par. Vamos pôr aqui ao lado. Um outro conjunto, assim, par. 1, 2, 2, 5. Tá bom. Ai não, peraí, mais 2. 7, 8. Qual é a mediana aqui? Portanto, agora aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. O n é igual a 6. Portanto, 3 para um lado, 3 para o outro, a mediana fica aqui, certo? Mediana. E agora como é que fazemos? Será uma média entre este e este. 2 mais 5 a dividir por 2, o que é que dá? 3,5. Será a média. Mas vamos ver ali por isto, pela forma que nós temos ali, está bem? Vamos ver. Então, o n é par, certo? N igual a 6 é par. Então, diz ali que a mediana é igual. Agora estamos a olhar para aqui. Olha. X, que é n sobre 2, então será que é? 3. Isso. Mais, este é o seguinte. Olha, o n sobre 2 vai dar este. E depois ali o seguinte vai dar este. É uma média. N sobre 2 mais 1, que é o seguinte, a dividir por 2. Portanto, será o x3, o n é 6, não é? 6 a dividir por 2, x3, mais x3 mais 1, x4, a dividir por 2. Olhem, nós já vimos, este é o x1, x2, x3, x4, então será o x3 é 2, o x4 é 5, a dividir por 2. Ai, precisava aqui de espaço. Oi. A dividir por 2, eu faço assim, a dividir por 2. Isto vai dar 7, a dividir por 2, 3,5. Pronto, então dizemos que a mediana é 3,5. Está bem? Pronto, vimos aqui com exemplos de dados pouquinhos,
com pouquinhos e estas fórmulas aplicam-se, não é? Agora, em geral, nós não temos assim 6 dados nem 7, temos muitos. E daí temos que olhar ali para a fórmula, ok? Tá? Sim? Podemos continuar? E a seguir vamos falar na moda, depois voltamos aqui. Posso tirar isto, a folha? Sim, Bernardo. E os outros, sim? Então pronto, vou tirar, depois voltamos aqui a ver mais exemplos. Então nós estávamos aqui nisto. Ora, vamos lá então ver. Aqui, pronto, diz aqui no nosso exemplo, como o N é 30, o N é par. Vamos ver então aqui, quem será este? O N é par, é 30, não é? 30 pneus, as vendas. Isto não é dos pneus. Isto está aqui. Ui, desculpem, não sei o que aconteceu. Eu acho que vou desligar isto. Peraí. Não passa lá para cima, porquê? São os pneus produzidos, aquilo foi lá para baixo, não sei porquê. Então diz aqui que a mediana, como o N é 30, é par, então usamos aqui esta parte aqui em baixo. O N é par, não é? Estamos aqui, o N é par, então fazemos ali x 30 sobre 2, mais x 30 sobre 2 mais 1, que dá o x 15 mais x 16. E vamos lá ver no quadro quem serão estes, o elemento na posição 15, não é? Isto lê-se assim, e o outro elemento, o dado, na posição 16. Isso nós temos essa informação lá na tabela das frequências. Olhem aqui. Olhem, nas frequências acumuladas, mais especificamente. Então, ora vejam, aqui, nestas aqui acumuladas, não é? Ora vejam, o 18, ainda há bocadinho estávamos a escrever isto, está na posição 1 e 2, ele aparece 2 vezes, certo? Assim, os nossos dados são 18, 18, 18, 18, não é? E depois o 20, nós fizemos isso para outro exemplo, certo? Este é o exemplo 2. O 20 aparece quantas vezes? 3. 3, 20, 20, 20. E o 21 aparece 5, não é? Estão a ver aqui? Aparece 5. Portanto, 21, 21, 2, 3, 4, 5. Pronto, etc. Agora ponho aqui 3 pontinhos. E assim conseguimos ver que o elemento na posição 1, é este. Este é o x1. X1. E este outro 18 é o X2, é o da segunda posição. E o 20 é o X3, certo? E o outro 20 é o X4, e este é o X5, e este é o X6, etc. Está bem? Então, olhem, nas acumuladas nós conseguimos ver qual é o elemento na posição, seja qual for. Por exemplo, então tem aqui o 2, quer dizer que na posição 1 e 2 temos o 18, né? E este 5 quer dizer o quê? Que na posição 3, 4, 5 temos o 20. E foi o que nós vimos aqui, 3, 4 e 5, temos aqui o 20. E este 10 quer dizer o quê? Que na posição 6, 7, 8, 9, 10, temos quem? Quem é que está na posição? É o 21, exatamente. E depois da posição 11 até 17, temos o 24. E da 18 até 23, temos o 25. Está toda a gente a acompanhar? E da posição 24 ao 27, temos o 28. Certo? Então, acho que já conseguimos dar a resposta. Quem é que está na posição? Desculpem.
era na posição 15 e 16. Portanto, ali diz 15 e 16, vamos olhar aonde? Ora, até aqui não é. Ok. Portanto, até aqui nós temos a posição 10. Aqui neste sítio temos a posição 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, não é? Temos estas posições todas. O 24 aparece 7 vezes, né? Posição 11. Ora, posição 11, 12, 13, etc., até 17. Certo? Então, a posição 15 e 16 que nós queremos estão todas aqui. Aqui onde está assinalada a vermelho. Ou seja, corresponde à nossa modalidade 24. Ai, desculpe. Pronto. Corresponde ao 24. Está bem? E está lá, 24. Olhem. 24. Posição 15 é o 24 e na posição 16 também é o 24, até na posição 17. E por isso, somar e dividir por 2 dá 24. Quer dizer que a mediana ali dos dados da posição de pneus é o 24, que divide os dados ao meio, não é? É este 24 aqui. Isto quer dizer o quê? Que metade da produção dos pneus é inferior a 24, é ou não é? Assim como a outra metade é superior, certo? Número de pneus produzidos. Portanto, ok? Ora, então vamos continuar. Esta mediana dá-nos essa informação, 24. E agora vamos ver a moda. Já como disseram, a moda é o valor que aparece mais vezes. Tem aqui alguns exemplos com pouquinhos dados. Este exemplo aqui que tem estes números, como podemos ver, a moda é o 4, que aparece 2 vezes, não é? Os outros não aparecem, só uma vez. E neste segundo exemplo temos 2 modas. Porquê? Porque o 2 e o 4 aparecem o mesmo número de vezes, 2 vezes. Não é? Quando temos 2 modas, dizemos bimodal ou multimodal. Portanto, podemos ter 2 ou 3 ou 4 modas, ok? E lá no nosso exemplo, nós vemos a moda, e lá diz que é 24 no exemplo 2. Alguém sabe dizer porquê? Porquê que a moda aqui é 24? A maior frequência absoluta? Quanto é que é, João? 7. Isso, ela tem maior frequência absoluta. Portanto, olhem aqui, nós na tabela de frequências nós conseguimos ver a moda, não é? E também conseguimos ver a mediana, que tem cerca de 50% dos dados abaixo, não é que divide ao meio, 50% abaixo e 50% acima. Nós também conseguimos ver aqui, olhem, aqui nas acumuladas, não é? Nós lemos aqui, por exemplo, este, dizemos que cerca de 16,6% dos dados são menores ou iguais a 20. Né? E aqui nós dizemos que cerca de 33,3% dos dados são menores ou iguais, né? Isto é acumulado, certo? E passar para percentagens. E aqui nós vemos que cerca de 56,6% dos dados são inferiores a 24%. Né? Só aqui é que nós conseguimos os tais 50%, ali ainda não conseguimos, pois não? Aqui ainda não temos os 50%, aqui já temos e até passamos, e é daí que este é a mediana, né? Tem 50% abaixo dos dados, portanto nós aqui nesta coluna das frequências acumuladas relativas conseguimos ver a mediana, não é? Mediana, e aqui conseguimos ver a moda, que nós chamamos MO. Certo? São informações das medidas da tendência central. E lá nos gráficos, nós conseguimos ver o quê? Acho que já vimos lá nos gráficos, nós conseguimos ver
Será que conseguimos ver a mediana? Onde é que está o gráfico? Esperem, isto era o gráfico, desculpa. Pois, tínhamos o gráfico do exemplo 1. O exemplo 1 está aqui. Eu vou limpar tudo. Neste gráfico de barras, nós conseguimos ver apenas, vocês já disseram aí, o quê? A moda. A moda, não é? A moda. Pronto, tal como os gráficos de linha, também conseguimos ver a moda. E pronto, mais medidas não conseguimos ver. Depois na tabela já conseguimos ver a moda e a mediana. Pronto, e as medidas nós calculamos também à mão, né? As medidas a média, a moda, a mediana, podemos isso sempre calcular. Agora, vamos falar nas medidas não centrais, que são as outras, que são, estamos aqui, antes disso, ainda tenho aqui a falar, quando os dados estão agrupados em classes, nós não determinamos a moda, mas sim a classe ou intervalo modal, portanto é aquele que tem maior frequência absoluta, a mesma coisa, está bem? Lá está, uma perda de informação, nós conseguimos ver a classe modal, mas não conseguimos ver quem é a moda. Ok? Agora vamos aqui